O mundo inteiro está parado. Um novo vírus fez a gente ficar em casa. Mas ainda é possível ouvir o som da indústria. Com seus milhares de trabalhadores, não para de produzir e se reinventar para que seus produtos cheguem até hospitais e lugares onde a vida acontece. A indústria de plástico está produzindo mais embalagens de álcool em gel. A têxtil, máscaras e uniformes descartáveis. A farmacêutica, a de alimentos, bebidas, panificação, petróleo e gás, metal mecânica, construção civil e tantas outras seguem produzindo para que nada falte à população. As indústrias continuam trabalhando para que a vida volte ao normal, orgulhosas de contribuir para o Rio atravessar e vencer essa crise. Por você, pelo nosso estado e pelo Brasil. Boa tarde a todos. Com muito prazer que a gente dá início a mais um webinar Circuito Brasil de Óleo e Gás, dessa vez com a participação do Ministério de Minas e Energia. Eu quero agradecer a participação também do nosso vice-presidente executivo na Unip, Márcio Félix, a participação do Anabal Santos, secretário executivo da BIPIP, que estão aqui conosco também. Agradecer ao secretário José Mauro por aceitar o nosso convite, ao diretor Rafael Bastos e à diretora Simone. Eu vou fazer uma breve apresentação, tanto do secretário quanto do diretor Rafael e diretora Simone, para a gente poder seguir, então, para uma fala do Anabal, como secretário executivo da BIPIP, nosso parceiro aqui no circuito, e do Márcio Félix, nosso vice-presidente executivo. Apresentar o José Mauro. O José Mauro, hoje, é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. O José Mauro possui graduação em Química Industrial, com mestrado em Ciência dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e doutorado em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento Energético, PPE, da UFRJ. Ele foi diretor de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, EPE, e possui mais de 25 anos de experiência profissional, atuando nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Atuou também por vários anos na área docente, de graduação e de pós-graduação. A diretora Simone Araújo, que é diretora do Departamento de Gás Natural da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, servidora pública integrante de carreira de gestão governamental, é especialista em políticas públicas e gestão governamental, graduada em Engenharia Química e mestre pela Universidade Federal de Sergipe, é doutora pela Universidade de Brasília, atua no gerenciamento dos programas e projetos, tendo sido responsável pela elaboração de estudos técnicos e econômicos. Acumula ainda experiência no ensino de graduação e pós-graduação, tendo publicado diversos artigos científicos. O diretor Rafael Bastos é geólogo formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é mestre em Geologia pela Universidade Federal Fluminense, e como servidor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, desde 2005, atuou principalmente nas áreas de exploração e produção da agência, tendo ainda ocupado os cargos de superintendente de exploração, assessor de desenvolvimento e produção e assessor de diretoria. Desde janeiro deste ano, 2020, ele atua como diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Ministério de Minas e Energia. Muito bem-vindos. Para complementar também as nossas boas-vindas, eu vou passar a palavra agora para o Anabal. Anabal, por favor, faça as honras. Obrigado, Karine. Obrigado ao secretário Zé Mauro, Rafael e a diretora Simone. Então, só para explicar aqui também um pouco qual é o papel, além das boas-vindas, e hoje é um dia muito especial, porque é importante que a gente tenha esse posicionamento do Ministério da Minas e Energia, e eu já começo saudando aí o trabalho de vocês. Acho que ontem até o secretário postou aí uma mensagem sobre o início do trabalho de certificação licitatória, né? E eu até fiz o elogio lá do público. Acho que é uma medida importante que está pautada aí há muito tempo, né? Como a maioria das pessoas aqui já sabem. E o que eu achei mais interessante é que tem um trabalho aprazado. Está lá estabelecido qual é o prazo que se propõe entregar, e acho que isso tem muito a ver com o que a gente comenta aqui, e eu queria aproveitar também e
compartilhar isso com o secretário e a equipe dele do MME, que nesse circuito eu me incumbi aqui de fazer uma atualização de 8 medidas que estão em curso aí, que eu chamei aqui de acompanhar para crescer, e obviamente eu não vou falar aqui agora, porque provavelmente o senhor vai se referir a algumas delas, então não quero cometer a deselegância de interferir na sua fala aí. Mas de qualquer maneira, acho que é uma proposta que se eu tiver tempo depois, eu posso detalhar aqui um pouquinho mais e eventualmente falar sobre a importância, eventualmente, do MME também estar junto desse canal de divulgação, desse avanço, até para fazer o devido reconhecimento dos esforços que vocês têm desenvolvido aí. Então é isso, eu saúdo a vocês e vou ser breve para poder deixar um tempo aí para ouvirmos aí os nossos membros do MME. Então, Karine, devolvo você a palavra. Obrigada, Nabal. Márcio Félix, por favor, a palavra é sua. Bem, muito boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o secretário José Mauro, a diretora Simone, o diretor Rafael, todos da Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Uma alegria sempre, não só pela simpatia, mas pela competência e pela performance que estão tendo, especialmente nesse momento de desafio do país. Eu acho que é um dos setores que está respondendo muito bem, como foi falado agora pela Anabal. O Anabal tem sido um sucesso nesses webinários semanais da Uni, porque esses 8 tarefas do Hércules, tarefas do MME, né, que praticamente que estão sendo, vamos dizer assim, desembaraçadas e estão avançando. Então isso está sendo, vamos dizer assim, a cada semana tem novidade, está avançando, então isso tem havido um reconhecimento. Então eu não vou complementar mais muitas coisas, mas sem querer colocar mais trabalho, mas só chamar a atenção de 2 pontos, que eu acho que importantes e mais fáceis, talvez, de serem tocados. Um em relação ao estado do Acre. O Acre está na fronteira ali do Brasil com o Peru, com Bolívia, quase com Colômbia, tem 2 bacias, tem um potencial para gás e tem lá alguns desafios, porque não tem hoje nenhuma área na oferta permanente. Sei que tem ações, então acho que um olhar talvez vai levar um desenvolvimento importante para e estando na Amazônia, produzir gás acho que é algo que contribui para o desenvolvimento sustentável, substitui outras fontes de energia menos sustentáveis do que o gás natural. Então é uma riqueza que está lá. E a outra questão é que o Brasil é muito grande, acho que o Ministério, o mundo MME, mundo de petróleo, gás e biocombustíveis, Ministério, ANP, EPE, notadamente esse tripé, mas com outras áreas do governo e da sociedade, do mercado, tem trabalhado. Mas, assim, a exploração talvez seja algo que tenha que ser olhada, porque a Petrobras tinha a tradição de ir para as fronteiras exploratórias, avaliar o seu potencial, enfim, por razões estratégicas, estar se concentrando em determinadas áreas. Então, e a exploração em terra, eu acho que a gente tem que ser mais, talvez, criativo. A oferta permanente é uma grande sacada, mas talvez a gente precise, já como está incentivando a Anabal royalty de 5%, talvez tenha que simplificar, não é só diminuir custo, mas simplificar e facilitar o acesso a essas áreas. A MP já facilitou, já flexibilizou muito isso, mas eu acho que ainda pode ir além. Eu sei que eu estou vivendo essa experiência. E também colocar, vamos dizer assim, um mecanismo de financiamento, de possibilidade que não é nada assim estatal, nenhum subsídio, mas que traga a atenção do mercado para esse potencial. Então, no caso do Acre, soma as 2 coisas, só para dar um exemplo de um estado que não está no circuito, mas ele certamente, em breve, vai estar no webinar. Então, mas os protagonistas aqui são nossos amigos do Ministério de Minas e Energia, e a gente está aqui para ouvi-los e aplaudi-los. Obrigado. Obrigada, Márcio. José Mauro, secretário José Mauro, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra, então, para você, chamando só a atenção de que, apesar do nome do circuito Brasil de óleo e gás ser óleo e gás, obviamente que a gente pode falar sobre óleo, sobre gás, sobre biocombustíveis, sobre toda a pauta que o Ministério, a Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis trata. Por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Karine. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também a Márcio Félix, ao Anabal e aos nossos colegas aqui do Ministério de Minas e Energia, a diretora Simone Araújo e o diretor Rafael Bastos. Primeiro, agradecer o convite da Unip, Firjan, para que nós possamos estar participando desse Circuito Brasil de óleo e gás e a oportunidade que nós temos de estar conversando um pouco sobre esses importantes setores da economia nacional, que são o petróleo, gás natural e no caso aqui da nossa secretaria, também os biocombustíveis. Primeiro ponto que eu queria colocar, e como o Márcio já citou no início da sua fala, nós temos vivido aqui no Ministério de Minas e Energia grandes desafios por conta da pandemia do Covid-19, onde, obviamente, todos os setores, se veem impactados, não só petróleo, gás natural, biocombustíveis, mas também o setor de energia elétrica e o setor de geologia e mineração. E um ponto que o nosso ministro, o ministro Bento Albuquerque, tem ressaltado muito é parabenizar todos os agentes do setor, porque embora nós tenhamos tido vários impactos, os setores continuam funcionando e funcionando bem, né? Nós não tivemos nenhum problema relacionado ao abastecimento de energia elétrica, a abastecimento de combustíveis, biocombustíveis, produção de petróleo, gás natural. Então, embora a indústria, de uma forma geral, ela esteja sendo muito impactada, o consumidor brasileiro ele continua tendo acesso a todos esses energéticos e a todos esses bens que são fundamentais, principalmente nesse momento de crise pelo qual nós passamos. Então, isso é um trabalho conjunto do governo, não só o Ministério de Minas e Energia, do governo como um todo, mas também dos agentes de mercado que têm sido exemplares aí no trabalho de realmente dar aquilo que o consumidor brasileiro precisa e necessita nesse momento de crise. E eu queria também ressaltar aqui a importância que o governo federal teve nisso tudo, o Ministério de Minas e Energia, com o comando aí do ministro Bento Albuquerque, criando os comitês setoriais de crise, onde nós abrimos um canal bastante significativo e amplo para ouvir as demandas dos agentes desses setores e assim poder agir de uma forma mais célere nessas demandas. E assim nós temos feito, são muitas reuniões aí ao longo desses meses de pandemia e atendendo uma série de demandas do setor para que efetivamente o suprimento, o abastecimento, ele possa estar acontecendo sem nenhum tipo de interferência. Então essas eram minhas primeiras palavras. Eu vou tocar em alguns assuntos de uma forma mais genérica e aí mais assuntos que nós estamos tratando aqui na Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e deixar o detalhamento para os nossos diretores Rafael Bastos e Simone Araújo. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar são algumas importantes resoluções que nós aprovamos agora no dia 4 de junho no Conselho Nacional de Política Energética. Então, isso é outro ponto importante. Embora nós estejamos aí no meio de uma crise de saúde, mas nós mantivemos a pauta do CNPE, fizemos uma excelente reunião do Conselho Nacional de Política Energética no dia 4 de junho, aprovando algumas importantes resoluções, como por exemplo, e como eu disse, eu não vou detalhar aqui, vou deixar depois para os nossos diretores detalharem aquilo que eles acharem pertinente. Mas nós aprovamos um maior número de áreas em oferta permanente, como o Márcio falou, a oferta permanente tem uma série de vantagens, correto? Primeiro, eu tenho um grande portfólio ali, um cardápio à disposição dos empreendedores que podem analisar
essas áreas segundo a sua conveniência. Então, basicamente, colocamos quase que todas as áreas do Brasil em oferta permanente, com exceção de blocos e áreas da 17ª rodada e 18ª rodada de concessão, porque essas já tinham passado pelo CNPE, já tinham uma definição do CNPE. Também excluímos da oferta permanente os blocos além das 200 milhas náuticas, por uma questão de prudência, de realmente ainda termos uma avaliação melhor desses blocos além das 200 milhas náuticas, e por conta de legislação, por conta da Lei 12.351, também estão fora da oferta permanente as áreas dentro do polígono do pré-sal e as áreas estratégicas conforme definido na Lei 12.351. Mas, de uma forma geral, todo o restante está agora em oferta permanente. Então, isso é um recado do Ministério de Minas e Energia, fortalecendo a agenda da oferta permanente, entendendo que essa agenda ela tem uma série de benefícios para o país. Outra resolução importante que nós aprovamos foi uma questão aí que já estava há muito tempo na pauta e conseguimos aí, num trabalho bastante grande, junto ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e vários outros atores, aprovar agora no CNPE do dia 4 de junho, que foi a redução de royalties para pequenas e médias empresas de 10% para até 5%. Então, estabelecemos nessa resolução CNPE como sendo de interesse da política energética nacional que a ANP adote medidas visando a redução de royalties para 5%. Então, isso aí para nós também era uma pauta que os produtores independentes, pequenos e médios produtores tinham e que foi uma grande vitória do governo conseguir aprovar essa pauta no CNPE de 4 de junho. E um ponto importante é que nessa mesma resolução, ela ainda não foi publicada, mas nós demos também ali um comando, o CNPE deu um comando à ANP, recomendando à ANP que dê prosseguimento a outros estudos visando a definição e implementação de eventuais incentivos à exploração, desenvolvimento e produção em campos terrestres, principalmente para pequenas e médias empresas. Ainda nessa reunião do CNPE, nós aprovamos as grandes diretrizes para a venda direta de etanol. Então, foram grandes diretrizes dadas para a ANP, para que a ANP possa, na sua agenda regulatória, olhar a venda direta de etanol. E quais são essas grandes diretrizes? Primeiro, uma isenção, do ponto de vista tributário, que a gente tenha uma concorrência, uma isonomia concorrencial do ponto de vista tributário, ou seja, o que nós queremos dizer é que na cadeia do etanol hidratado, tanto recolhe o PIS/COFINS ao produtor quanto ao distribuidor e, claro, ao se falar na venda direta, ao tirar o elo do distribuidor, eu não estou falando de deixar de arrecadar essa parcela de PIS/COFINS do distribuidor. Então, é uma isonomia tributária concorrencial. Outra grande diretriz da venda direta de etanol dada pelo CNPE foi a facultatividade, ou seja, não há uma obrigatoriedade da venda direta de etanol, né? Os atores, os agentes poderão agir da melhor forma que eles acharem para o seu próprio negócio. E a terceira grande diretriz é em relação à qualidade do produto vendido. Não há o que se falar em diferença de qualidade, mas sim numa única qualidade dada pela especificação da ANP para o produto que é vendido, seja através do distribuidor, seja através de venda direta. Então, essas foram 3 grandes pautas do CNPE e aprovadas e que daqui a pouco terão aí as resoluções publicadas em breve. Eu queria falar um pouco também do REACT, que é um programa
importantes, programa de revitalização das atividades de exploração e produção em áreas terrestres. Então, nós estamos finalizando um primeiro ciclo do REAT, vários relatórios sendo entregues agora no final de junho, começo de julho, pelos vários subcomitês do REAT, e nós já estamos trabalhando aqui no Ministério de Minas e Energia para uma segunda etapa do REAT, pós-junho, pós a entrega dos relatórios. Nós temos já um desenho do que nós queremos para essa nova fase do REAT, uma fase em que nós esperamos estar juntos com o Circuito Brasil de Óleo e Gás da Unip, entendendo que essa participação regional ela é importante. Então, na verdade, o que nós queremos nessa nova fase do REAT, como já vinha sendo feito, ter o REAT regional, o REAT nos estados, um foco um pouco diferente, trazendo de uma forma mais prática os desafios daquele estado para o REAT e colocando à mesa atores que possam efetivamente resolver esses desafios que nós estaremos elencando ali em cada estado brasileiro. Então, nós já temos uma proposta já de como vai ser esse novo modelo. Em breve estaremos apresentando aí para que todos tenham ciência como nós queremos trabalhar nessa nova etapa do REAT. Ainda no REAT estamos também finalizando a cartilha do onshore brasileiro, uma publicação que vai ser feita aí em inglês, né? Então estamos aí em fase final junto com a FGV. Importante destacar também que, embora nós tenhamos postergado os leilões no regime de concessão e partilha, mantivemos o segundo ciclo de oferta permanente, que deverá ter aí o seu edital publicado em julho, entendendo que há várias empresas interessadas naquelas áreas que estão lá no portfólio do segundo ciclo de oferta permanente. E ainda no âmbito do REAT, talvez ações de mais longo prazo, e isso nós já discutimos com a ABPIP também, e já começamos internamente a trabalhar. Nós temos aí a parte de licenciamento ambiental e estamos trabalhando essa parte de licenciamento ambiental de uma forma mais geral, entendendo que essa parte de licenciamento ambiental para as atividades de petróleo e gás natural são fundamentais, como para tudo, mas especificamente para a indústria de óleo e gás e especificamente para o onshore. Entendemos que essas ações elas podem ter um licenciamento ambiental mais simplificado. Então, nós não só estamos trabalhando a questão de licenciamento ambiental de uma forma mais geral, como também de uma forma mais específica, um licenciamento ambiental mais simplificado para o onshore. Já conversamos também com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis sobre a necessidade de uma revisão mais estrutural da regulação, da agenda regulatória do onshore. Isso também é uma demanda da indústria. Enfim, todos esses pontos nós estamos aí dentro da nossa agenda de trabalho da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Claro também que nessa parte de petróleo tem várias outras pautas que nós estamos trabalhando, né? Tivemos essa semana a primeira reunião do Comitê Executivo Interministerial do BIDSIM, o Programa de Aprimoramento das Licitações de Blocos Exploratórios de Petróleo, não é? Onde temos representantes do Ministério de Minas e Energia, Casa Civil, Ministério da Economia e também da ANP. Notem os senhores, o que nós queremos de uma forma geral, objetivo geral deste programa, e depois o Rafael pode tratar dos objetivos específicos. O objetivo geral é dar uma maior atratividade e competitividade aos leilões de blocos exploratórios de petróleo no Brasil. Notem os senhores, se isso já era importante antes da pandemia, agora é mais importante ainda,
Nós sabemos que a indústria de óleo e gás é uma indústria mundial, sabemos que no portfólio das empresas há áreas em várias partes do mundo e, claro, elas vão investir aonde a competitividade ou a atratividade dessas áreas for maior, entendendo também que as empresas terão sérias restrições de caixa de investimento nos próximos anos. Então, cada vez mais, temos que nos tornar mais competitivos, mais atrativos, para que esses investimentos venham efetivamente para o Brasil. Então, se antes o programa de aprimoramento das licitações já era importante, agora ele é fundamental, ele é essencial. E como a Anabal colocou, nós temos um prazo para terminar esses estudos até o final deste ano. E claro, eu não vou detalhar aqui agora, mas é claro que esses estudos envolvem polígono de pré-sal, a concessão versus partilha e uma série de outros pontos que o Rafael pode detalhar. Claro também que estamos atentos a uma série de outros pontos, como pontos relacionados a conteúdo local, a competitividade da indústria, aspectos relacionados também ao Repetro, aspectos relacionados a ICMS na exportação, aí no âmbito da Lei Candir, todos esses pontos que, de certa forma, afetam a indústria de petróleo e gás natural e também a indústria nacional, né? Então, isso tudo aí tem que ser levado bastante em consideração. Queria falar também um pouco sobre o novo mercado de gás. Da mesma forma que o programa de aprimoramento das licitações ele é fundamental para dar competitividade e atratividade ao país, assim é um novo mercado de gás, né? Entendemos que temos que criar, que ter um novo marco regulatório do gás natural no Brasil, para tornar o Brasil mais competitivo, mais dinâmico, tendo um ambiente de negócios mais favorável aos investimentos, e entendemos que esse caminho está no PL 6407, correto, né? O texto que lá está é o texto ideal para que nós possamos ter esse mercado mais aberto, dinâmico, competitivo, que possamos chegar a preços de gás natural menores e assim ter um preço de gás para o consumidor residencial que seja melhor, um preço de gás natural para o consumidor industrial que dê maior competitividade à indústria brasileira e que nós possamos também aproveitar as grandes ofertas de gás natural que nós temos no Brasil, não só no pré-sal brasileiro, como na bacia Sergipe-Alagoas, como certamente o grande potencial que nós temos de gás natural no onshore do Brasil, né? Então, o novo mercado de gás ele é fundamental e temos trabalhado aí para que o PL 6407 possa ser aprovado, mantendo o texto que hoje está lá colocado e certamente a diretora Simone Araújo pode depois detalhar um pouco maior também as ações no âmbito do novo mercado de gás. Aqui um ponto importante, entendendo que a adesão dos estados brasileiros às melhores práticas que estão ali colocadas no texto do PL 6407 é de fundamental importância para que as ações que nós estamos propondo no âmbito do governo federal possam repercutir no âmbito estadual e assim chegar à ponta que é o consumidor, seja ele residencial, industrial, comercial ou mesmo veicular, né? No âmbito dos biocombustíveis, embora aqui seja o circuito de óleo e gás, mas a biocombustíveis impacta também toda a cadeia de petróleo e gás natural. Nós temos como um dos programas estruturantes do Ministério de Minas e Energia o Renova Bio, a Política Nacional de Biocombustíveis, que, claro, foi também impactada pela crise da pandemia de Covid-19. Não só tivemos uma queda de demanda do ciclo Otto, como também por conta do preço de queda de preço de petróleo e, por conseguinte,
queda do preço da gasolina no mercado internacional e no mercado doméstico, nós tivemos uma perda de competitividade do etanol hidratado frente à gasolina. Então, o Ministério de Minas e Energia fez uma série de ações para dar o equilíbrio da matriz de combustíveis do Brasil, correto? Para os senhores terem uma ideia, a demanda de gasolina ela chegou a cair no auge da crise 35%, enquanto que a demanda de etanol chegou a cair 49%, né? Então, repare que como o impacto ele foi muito maior no etanol do que na gasolina, não só por conta da pandemia, mas por conta também de queda de preço de petróleo e queda de preço da gasolina. Então, uma série de ações foram feitas, ainda estão sendo feitas. Recentemente, o BNDES aprovou uma linha para estoques de etanol, o Arrantagem, correto? E o Ministério de Minas e Energia trabalhou junto com os agentes do setor, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, para que essa linha de crédito fosse aprovada, foi aprovada. Hoje nós tivemos uma portaria do Ministério da Economia que deu mais um mês de diferimento de PIS/COFINS para todos os setores da economia nacional, de modo que a gente possa ir reduzindo um pouco o impacto da pandemia nos setores. Como nós falamos, o RenovaBio é importante, nós tínhamos uma meta estabelecida para o ano de 2020 e para 10 anos à frente. Essa meta para o ano de 2020 era de 28,7 milhões de crédito de descarbonização, com mais uma meta do final do ano passado, dava algo em torno de 29 milhões de crédito de descarbonização de meta para esse ano. Então, no âmbito do Comitê RenovaBio, que já fez sua reunião, nós propusemos não só ajustes da meta para os próximos 10 anos à frente, 2021 a 2030, como também revisamos as metas para o ano de 2020, uma redução de cerca de 50%, né? Entendendo que esta é a meta adequada, tendo em vista a queda de demanda, tendo em vista também a certificação das usinas, a oferta de CBIOs, a comercialização de CBIOs. Lembrando também que começamos a comercialização dos créditos de descarbonização recentemente, no dia 27 de abril, na B3, e essas metas de descarbonização, neste momento, estão em consulta pública. Então, a consulta pública está aberta para as contribuições. Tão logo tenhamos o fechamento da consulta pública, mais uma vez o Comitê RenovaBio se reunirá para realmente propor as metas de descarbonização final, e isso será analisado pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, eu acho que, de uma forma geral, essas são as grandes ações que nós tivemos aí, estamos tendo dentro da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Claro que várias outras ações estão sendo colocadas. Nós temos aí o programa Pro-Brasil, que é um programa do governo federal de retomada da indústria pós-pandemia, onde também uma série de projetos e ações legislativas que vão propiciar um melhor ambiente de negócios no Brasil estão sendo ali colocadas nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. E, mais uma vez, ressaltar que tudo isso nós estamos construindo no âmbito do Ministério de Minas e Energia, junto com vários outros ministérios do governo federal e, o que é mais importante, junto aos diversos agentes da indústria brasileira. Então, essas são minhas considerações finais. Eu acho que é muito importante nós escutarmos nesse momento também um detalhamento maior dessas ações que eu falei pelos nossos dois diretores, o diretor Rafael Bastos e a diretora Simone Araújo. Então, se possível, Karine, eu gostaria de passar a palavra para a Simone, para ela tecer as suas considerações,
e logo em seguida para o Rafael Bastos. Pode ser dessa forma? Claro, por favor, Simone, com você. Boa tarde a todos. Uma vez mais, quero agradecer ao convite para participar do Circuito Brasil de Óleo e Gás organizado pela Unip. É um grande prazer dividir esse momento com amigos, com pessoas que a gente sabe que estão juntas conosco nessa, eu diria assim, nessa frente de batalha de dar sustentabilidade, resiliência e garantir, né, a integridade das cadeias nesse momento que a gente passa. Bom, de um modo geral, o que o secretário José Mauro colocou já abrange o conjunto das iniciativas que a gente está tratando, mas eu queria apenas pontuar alguns elementos que eu considero fundamentais e de forma a fomentar aí o nosso debate, né? Um pouco parafraseando o ministro Bento Albuquerque, o que a gente talvez esteja vendo como resultado dessa capacidade, dessa resiliência em enfrentar este momento, é certamente em decorrência de um conjunto de ações que foram implementadas em 2019. Então, quando olhamos o novo mercado de gás, certamente a gente precisa referir-se fortemente à resolução CNPE 16 de 2019, que estabeleceu esse roadmap para a transição, e a própria consecução do termo de cessação de conduta, né, termo de compromisso de cessação que foi assinado entre a Petrobras e o CAD, que garante esse espaço da transição, que é o espaço que hoje a gente está convivendo e está vendo fatos concretos ocorrerem que nos permite sinalizar pela efetiva abertura do mercado de gás. Então, um primeiro aspecto, e ainda de novo buscando inspiração nas palavras do ministro Bento, nossas ações, elas hoje se dividem em dois grupos, né? Um grupo manter um diálogo permanente e aberto no sentido de enfrentar com soluções efetivas eventuais impactos dessa pandemia. Então, isso significa que por meio dos comitês, mas também por meio de contatos diretos com os agentes, nós temos olhado as necessidades do setor. Um segundo aspecto é, obviamente, manter a agenda de trabalho do novo mercado de gás. Isso significa o cumprimento de todos os compromissos que foram firmados, e o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás mantém a sua agenda de trabalho, reunindo-se internamente com os órgãos de governo, mas também recebendo os agentes para que a gente possa dar continuidade às ações que estão previstas no novo mercado de gás. E aí um dos aspectos interessantes que eu gostaria de destacar é que, por exemplo, a gente já sabe que hoje nós não temos mais a Petrobras como a única carregadora na malha de transporte de gás. E isso, de forma concreta, repercute na quantidade de agentes que têm buscado a ANP para obter autorização de carregamento. Então, aumentou sensivelmente o número de agentes. Da mesma forma, já ainda em decorrência das ações relativas à transição implementada no âmbito da resolução e do termo de cessação de conduta, o que a gente vê de forma muito intensa é aumentar o número de agentes que têm requerido autorização de importação no âmbito do Ministério de Minas e Energia, com a relatoria da ANP. Então, isso significa que há um conjunto maior de agentes interessados em ocupar um espaço que deixou de ser ocupado no market share da Petrobras em relação à importação de gás boliviano. Então, há uma maior procura por autorizações de importação. Tudo isso significa que o mercado está se tornando mais diverso. E também em busca de fatos concretos, né? O secretário Zé Mauro tem nos dito sempre e frequentemente que a construção e a abertura de um mercado se faz com fatos concretos, quando você dá os sinais adequados de que as medidas que precisam ser implementadas estão em curso. Então, o que a gente tem visto é já uma sinalização dada pela Petrobras de um modelo de compartilhamento das
unidades de processamento de gás essenciais para que outros agentes entrem no mercado, e também a chegada de novos agentes, a exemplo do terminal de GNL em Sergipe, o primeiro terminal privado que chegou e que já traz uma nova oferta de gás. Da mesma forma, a gente tem tido notícias recentes do avanço da implantação do próximo terminal de GNL, que é o terminal ali denominado na área do gás natural de Açu. Ora, tudo isso significa que a gente mantém o ritmo que é fundamental nesse momento. Um outro aspecto que também já foi referido é a publicação do Manual de Boas Práticas Regulatórias. Nós entendemos que a relação com os estados é essencial. E, de novo, eu vou colocar aqui uma expressão que a gente usa muito, né? Que é a expressão da ponte. Você só vai conseguir abrir o mercado integralmente se você olhar isso como a construção de uma ponte. Então, todos os segmentos dessa ponte têm que estar claramente constituídos. Então, a relação com os estados é fundamental. E esse Manual de Boas Práticas Regulatórias, que está sendo construído sob a liderança da ANP, nos termos da resolução CNPE, mas com a participação direta do comitê, passará certamente por um processo de consulta pública. Nós temos mantido esse diálogo aberto e permanente, e será um instrumento fundamental nessa relação com os estados, que são elo essencial para essa abertura. E aí, já me dirigindo ao final das minhas considerações nessa primeira interlocução, eu queria falar um pouquinho do PL 6407. Ora, se de um lado todas essas medidas que estão sendo feitas, ancoradas na resolução CNPE, elas sinalizam a transição, é o PL 6407 que vai dar estabilidade, que vai permitir olhar para além do período de transição, olhar para o futuro. Porque a gente entende que ele é um instrumento essencial para atrair investimentos, ele vai consolidar os conceitos de acesso às infraestruturas, ele vai certamente impedir que a gente tenha formação de monopólios de mercado, como a gente tem hoje, com uma participação relevante da Petrobras, ele vai aumentar a competição, e a gente tem a clara convicção de que ele é um instrumento para criar as condições para expandir investimento em infraestrutura, especialmente quando a gente olha para a questão dos gasodutos de transporte. Obviamente, à medida em que a gente tem esse conjunto de novas entradas de gás se consolidando, haverá sim a necessidade de que você comece a ter projetos que interconectam essas novas ofertas à malha de transporte de gás, onde efetivamente se dará a comercialização de gás. Então, o PL 6407 ele se insere nesse contexto. Há um compromisso completo do Ministério de Minas e Energia e com o restante do governo de buscar muito rapidamente a sua aprovação no Congresso. E esse projeto, em conjunto com o novo mercado de gás, estão estruturados no âmbito do Pró-Brasil, com a certeza do papel do gás natural na retomada da economia. Então, considerando esses pontos iniciais e em complemento às questões que o secretário já nos trouxe, eu passo aí para o Rafael para dar continuidade a essas nossas considerações no âmbito do Ministério. Bom, obrigado a todos. Boa tarde, Karine, Márcio, Anabal, Simone, José Mauro. Agradeço aí pelo convite de participar desse evento. Eu acho que é uma oportunidade boa do Ministério de Minas e Energia dividir as iniciativas, né, que vêm sendo tomadas aí, em todos os aspectos, né, mas relacionado à minha parte à exploração e produção de petróleo no Brasil. Bom, como o Márcio bem falou aí no início, o momento é desafiador, né, para a indústria, principalmente com a queda, né, do preço do petróleo e a diminuição da demanda, né, então a gente não sabe a extensão desse cenário, até quando isso vai se manter. Então, um cenário de incerteza, né? Então, a gente acha que esse é o momento ideal realmente para a gente pensar nas melhorias e inovações que precisamos implementar
nas políticas, né, para exploração e produção de petróleo no Brasil. Um momento ideal para as discussões, para novas ideias e para aprimoramentos aí em toda a política, acreditando que o cenário não vai se manter tão pessimista por tanto tempo, né? Então, quando houver a retomada, nós temos que estar preparados aí para a atração dos investimentos e para dar continuidade à nossa exploração e produção. Bom, eu, assim, como primeiras considerações, né, eu destacaria três iniciativas, três aspectos principais aí, que nós devemos cuidar nesse momento para a atratividade do Brasil, para a continuidade da captação dos investimentos. Bom, em primeiro lugar seria destravar os investimentos na área do pré-sal, né? Nós sabemos que a Lei 12.351 ela foi publicada em 2010, num cenário bastante diferente do atual, em que nós tínhamos um conhecimento ainda inicial, né, do play pré-sal, né, do que é o pré-sal, da extensão dele, da real capacidade de descobertas e produção desse play. Então, muita coisa foi feita nesse momento baseado naquelas descobertas iniciais, nas informações que se tinha no momento, né? Agora, passados 10 anos, né, nós temos um conhecimento muito mais amplo, muito mais extenso da geologia do pré-sal. Nós temos levantamentos sísmicos 3D de altíssima qualidade em toda a área do pré-sal, centenas de poços já perfurados, diversas descobertas realizadas, poços secos também perfurados no pré-sal. Então, hoje nós temos uma condição muito melhor de avaliar a prospectividade, né, dessa área. E qual é o cenário atual, né? Nós temos realmente algumas áreas com altíssimo potencial, né, algumas oportunidades mapeadas, umas já perfuradas, outras ainda não, mas com algumas áreas pontuais com altíssimo potencial, e mais uma área também bastante extensa dentro do polígono do pré-sal, em que você está submetido à Lei 12.351, submetido ao regime de partido de produção, mas que você não tem expectativa de descobertas do pré-sal e também não tem expectativa de descobertas gigantes, né, do porte das descobertas do pré-sal no pós-sal. Isso gera um problema de você conseguir atrair investimentos nessas condições, né? Você tem que licitar essas áreas no regime de partilha, nas atuais condições de mercado. Isso muitas vezes não é atrativo para as empresas. Então, o BID-SIM, né, ele é um programa do governo, né, para o aprimoramento das rodadas de licitação, e ele vai se focar muito nessa parte do polígono do pré-sal, né? Nós estamos hoje com a primeira reunião inaugural do BID-SIM já realizada. A ideia desse programa é trabalhar em 3 frentes principais de atuação. A primeira delas seria com relação ao regime de contratação dentro do polígono do pré-sal, se valeria a pena o comitê, né, interministerial criado. Ele vai se debruçar sobre o tema e se manifestar sobre isso, qual a opinião desse grupo interministerial com relação ao regime de contratação dentro do polígono, se ele deve ser mantido, se deve ser flexibilizado, ou qual tipo de flexibilização deveria ser feita. Como todos sabem, nós já temos uma iniciativa no Legislativo, que é o PL 3178, do senador José Serra, que traz já alterações, né, à Lei 12.351. A principal delas é essa flexibilização, né, a possibilidade do CNPE autorizar a contratação dentro do polígono no regime de concessão e não necessariamente no regime de partilha, dependendo das condições dessa área, se assim for julgado como sendo o de interesse da União que seja feito no regime de concessão.
Então, essa é uma iniciativa que já está em andamento. O BID-SIM vai estudar a proposta também, se manifestar sobre isso. Agora, é lógico que o Comitê Interministerial ele não decide a esse respeito, né? Seria apenas uma manifestação, um relatório, uma opinião do grupo criado de governo sobre esses assuntos para, de uma forma bastante técnica, tentar embasar ou trazer mais robustez às discussões que estão sendo desenvolvidas no país a esse respeito. Então, esse é um ponto que a gente considera fundamental nesse momento, né, de incertezas e de necessidade de atrair investimentos de alta competitividade entre os demais países que também estão se movimentando para flexibilizar suas regras, para trazer mais atratividade para os seus países. A gente tentar avançar com a maior velocidade possível no destravamento dos investimentos dentro do polígono pré-sal, nesse aspecto que eu coloquei, né, das áreas que não têm atratividade no modelo de partilha dentro do polígono. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto de grande atenção agora seria a revitalização das áreas de exploração e produção interna. Isso, como já bem falado pelo secretário José Mauro, é um assunto tratado em diversas frentes pelo REAT. Eu destacaria aqui dois aspectos principais. Várias abordagens voltadas para bacias maduras, em que você tem já campos em pleno declínio da produção, alguns já em sua fase final. Então, para essas bacias maduras, a gente precisa adotar iniciativas e encontrar caminhos para a revitalização desses campos, né? Para o aumento do fator de recuperação, para a manutenção da produção o máximo possível nessas áreas, garantindo ali nessas regiões também a continuidade das atividades da indústria de serviços que gira em torno desses campos e também na manutenção dos empregos nessas áreas. Então, isso seria a abordagem para as bacias maduras. Eu acho que tem que ser, lógico, também existem possibilidades ainda de novas descobertas, mas o fundamental nessas áreas hoje seria a retomada dos investimentos nos campos que já produzem há bastante tempo e estão em declínio. A produção em terra vem declinando nos últimos anos. Acho que as medidas do governo precisam ser tomadas nesse sentido. Uma delas já foi citada pelo secretário José Mauro também, que foi a aprovação do CNPE da redução dos royalties para até 5%, voltada para os campos concedidos a empresas pequenas ou médias. A gente acredita que isso, por si só, já tem um grande potencial de permitir maiores investimentos nessas áreas e, portanto, aí um aumento da produção, uma reversão dessa curva de produção para esses campos, mas também acreditamos que outras medidas devam ser tomadas e elas estão em estudo, também em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo. Uma outra abordagem ainda dentro da exploração e produção de terra seria voltada para bacias de fronteira exploratória. O Márcio lembrou o caso do Acre, né, da bacia do Acre. Nós temos um bloco arrematado pela Petrobras na bacia do Acre, na rodada 12, se eu não me engano, e que não foi possível na exploração nesse bloco até o momento por problemas relacionados ao licenciamento ambiental. Tem uma liminar que hoje impede qualquer atividade nessa área. Só para dar um exemplo, né, como colocado pelo Márcio. Para essas áreas, a gente precisa também ter uma abordagem um pouco diferente, né? Dentro do próprio REAT, nesse relatório que vai ser publicado no final do mês, no final de junho, já há uma proposta, não vou detalhar ela aqui, mas há uma proposta específica para bacias de fronteiras exploratórias terrestres. Essa iniciativa ela envolve a licitação de blocos muito maiores, blocos regionais, tá? Em que você mude um pouco a lógica da exploração, da fase de exploração dessas áreas. Então, o contrato traria avanços ou melhorias
voltadas para a lógica de exploração e uma bacia de fronteira exploratória que você tem poucos dados para se trabalhar, né? Então, em áreas muito maiores, você permite que a empresa tenha uma abordagem focada numa abordagem inicial focada no levantamento regional, né? Que você tem ganho de escala, você consegue fazer levantamentos regionalizados, é um custo muito mais baixo do que cada operador fazer um levantamento numa área muito pequena, você consegue ganhar escala com isso e também selecionar áreas para o detalhamento, né, dos levantamentos geológicos e geofísicos. Então a ideia é que esses contratos eles tragam novas regras para a fase de exploração, que não seriam aquelas convencionais de simplesmente se cumprir um programa exploratório mínimo dentro de um prazo pré-definido. Ele envolveria a apresentação de planos de exploração, ou outro nome que venha a ser estabelecido, com uma proposta de investimentos ao longo do tempo. O tempo também poderia ser variável conforme as atividades propostas. Isso poderia ser negociado de uma forma mais técnica e mais apropriada para cada caso com a Agência Nacional do Petróleo. Os detalhamentos vão estar no relatório, mas seria uma abordagem mais ou menos essa, como eu falei. Isso em áreas muito maiores para a nova fronteira, né? Uma terceira iniciativa, acho que fundamental, a terceira e última nesse momento, seria a previsibilidade com relação ao licenciamento ambiental. E, novamente, principalmente em áreas de fronteira exploratória, né? Nós entendemos que as áreas maduras, Bacia de Campos, Santos, ou em terra, as áreas de Bacia Madura, Recôncavo, Sergipe-Alagoas, Bacia Potiguar, essas áreas já têm um conhecimento muito extenso já com relação aos impactos ambientais possíveis, às modelagens, tudo isso. Então, essas áreas a gente acredita que poderiam ter realmente um licenciamento mais simplificado, lógico que não abrindo mão nunca da segurança e da qualidade do procedimento do licenciamento ambiental, mas já são áreas muito conhecidas que a gente poderia economizar nessas áreas o tempo, né, dos técnicos envolvidos, e acreditamos que as áreas de fronteira exploratória precisam ser destravadas, né, de alguma forma com relação ao licenciamento. O exemplo do Acre já foi dado, né? Temos uma área realmente com um potencial considerável no Acre, né? Ele é uma bacia, inclusive, estruturada ali pela tectônica andina, né? Então você tem as estruturações ali diferenciadas que podem trazer uma prospectividade diferenciada para a bacia, mas listado na rodada 2, até hoje não se conseguiu fazer absolutamente nada no bloco. Outros exemplos clássicos aí da rodada 11. A rodada 11 foi um sucesso imenso em termos de atração de investimentos. Praticamente metade dos blocos da rodada foram arrematados, que para uma rodada dessas convencionais, né, rodada de licitação e concessão é muita coisa. Praticamente metade dos blocos arrematados. Grande parte deles no offshore da margem equatorial. E com um comprometimento imenso de atividades exploratórias, dezenas de blocos para serem perfurados, e até hoje também a gente não conseguiu deslanchar a margem equatorial, por exemplo. E aí fica a pergunta, né, principalmente para esses estados que seriam diretamente afetados, né, por exemplo, o estado do Acre, o estado do Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte. Será que eles não têm o mesmo direito, né, de ter os seus recursos explorados em caso de descoberta, né, produzidos, né, gerando os royalties, as participações governamentais, da mesma forma que acontece na costa do Sudeste, aqui, Rio, São Paulo? Esses estados também não têm o direito de ter esses recursos, pelo menos conhecer o seu potencial e avançar na exploração. Eu acredito que sim, e a gente tem uma janela para fazer isso, né? Sabemos aí que perdemos já bastante tempo e se não for nos próximos tempos, nos próximos anos, pode ser que a gente não encontre uma nova janela para fazer isso. Ainda com relação à margem equatorial, outros
países, né, vizinhos já tiveram descobertas gigantes na mesma margem. Exemplo aí de Suriname e Guiana, né, com descobertas gigantes de petróleo na mesma margem dos estados aqui que eu citei, né? E também na costa africana, também descobertas significativas, seria um espelho das nossas bacias daqui, e nós ainda não conseguimos fazer, né? Bom, então acho que são esses 3 pontos aí de principal atenção. Nesse momento, eu acho que eu não vou detalhar agora outros assuntos falados aí pelo nosso secretário José Mauro. Acho que eu vou passar a palavra e aí a gente pode deixar mais tempo aí, talvez, para discussões, perguntas. Tá bom? Obrigado. Ok, muito obrigada, Rafael e Simone. Acho que vocês deram também bastante pistas aí de bons assuntos para a gente debater aqui. A gente sabe que o secretário tem uma restrição de horário, a gente chegou às 5 horas da tarde, ele tem um outro compromisso. Eu vou passar, antes disso, a palavra para que ele possa fazer umas considerações finais e se despedir, mas a gente vai seguir aqui até as 5h30, 5h40, com os diretores Rafael e Simone, o Márcio e o Anabal, para a gente ir para um debate. José Mauro, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente. A gente queria ouvir suas considerações finais nesse momento. Tá, ok, muito obrigado, Karine. Eu peço desculpas a todos, realmente tem uma restrição de horário por conta de outro compromisso. Minha mensagem final, Karine, Márcio, Anabal, Rafael, Simone e todos os demais que estão nos acompanhando. É uma mensagem que o ministro Bento Albuquerque tem nos ensinado e colocado sempre nas suas mensagens finais, e que eu acredito muito. É uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que essa é a mensagem, é uma mensagem de otimismo. Embora nós estejamos vivendo um momento crítico, mas eu acho que o país, o Brasil, ele continua sendo um grande celeiro de imensas e múltiplas oportunidades, não é? Seja na produção de petróleo e gás natural, em bacias marítimas, em terra, e como foi colocado aqui, né, pelo Rafael e pelo Márcio, bacias que a gente nem conhece direito, que nunca foram perfuradas. Então imagina o potencial que isso tudo pode ter, né? Um país com essa dimensão territorial que o Brasil tem, né, produzindo petróleo e gás natural em vários pontos do nosso território, e aí a importância do onshore. Como é que a gente poderia dinamizar a economia nacional, levar gás natural para o interior do país, permitir a expansão da malha de gasodutos, gerar emprego, renda, melhorar a IDH de regiões, né? É um país também que precisa de investimentos maciços em infraestrutura, né? Sejam gasodutos de escoamento, gasodutos de transporte, a parte toda de distribuição, infraestrutura primária de abastecimento, investimentos em portos, tancagem, terminais, ferrovias, né? Então, é um país de imensas oportunidades, e eu acho que o que nós temos feito aqui no Ministério de Minas e Energia, sob o comando do nosso ministro, é exatamente isso, é aproveitar até este momento para que a gente possa trabalhar em ações estruturantes para que essas oportunidades existentes no Brasil possam se tornar investimentos reais. Eu acho que isso que é importante. Não adianta nós falarmos só o Brasil é um país de oportunidades, mas uma coisa que eu tenho colocado muito aqui na secretaria, e a Simone colocou isso na fala dela, é que as nossas ações, os nossos estudos, os nossos trabalhos, as nossas ações de políticas públicas, elas têm que ter entregas reais, práticas, factíveis, que é dessa forma que nós vamos construindo realmente um país melhor e transformando esse potencial de oportunidades
em investimentos reais. Então, eu continuo a acreditar que o país é um país de imensas oportunidades. A gente tem visto aí, mesmo nesse momento de crise, empresas internacionais com um grande apetite no Brasil. Vou dar só um exemplo. A oferta permanente que eu citei aqui, nós temos mais de 50 empresas habilitadas de mais de 13 países do mundo, né? Então, isso mostra o interesse que as empresas têm pelo Brasil. E eu estou dando só um exemplo, poderia dar aqui vários outros exemplos, né? Então, eu acho que o país continua sendo um país de grandes oportunidades e eu acho que o governo federal, e no nosso caso aqui o Ministério de Minas e Energia, tem feito o dever de casa para transformar esse potencial de oportunidades em investimentos reais para o bem da sociedade brasileira. Eu queria destacar também, na minha fala final, um aspecto que eu acho que é muito importante, né? O país, no setor energético, é um país que tem planejamento. Isso é importante, né? O país tem a oportunidade de contar, e uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com a empresa de pesquisa energética, que nos traz esse planejamento. E, em breve, o ministro Bento Albuquerque já falou isso, estaremos colocando aí em consulta pública o Plano Nacional de Energia 2050, né? Ou seja, uma visão estratégica da energia, correto? Há 30 anos à frente. Isso é fundamental para dar as grandes diretrizes, ou como eu gosto de dizer, os grandes vetores do setor energético nacional. Além disso, a empresa de pesquisa energética, junto com a nossa Secretaria de Planejamento Energético, conduzida pelo secretário Reive Barros, estão trabalhando aí também no Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, correto? Onde o grande desafio é como essa pandemia impacta na demanda e oferta de energia para os próximos 10 anos no Brasil, não é? Então, isso é fundamental para que a gente possa, a partir desses estudos de planejamento, construir as políticas públicas para o nosso país e para o setor energético nacional. Então, eu acho, Karine, Márcio, Anabal, Rafael, Simone e todos os demais, eu acho que o Brasil, ele hoje tem um arcabouço de instituições de governança dada pelo governo federal, pelo poder executivo, pelos ministérios, pelo poder legislativo, poder judiciário, as agências reguladoras que estão no setor energético nacional, pela empresa que faz o planejamento, que nos dão uma robustez muito grande para nós seguirmos em frente e construirmos esse país, que certamente é um país que tem imensas oportunidades no setor energético. Veja bem, como é que nós vemos o país hoje? O país hoje já é um grande produtor de petróleo, né? Produzimos aí cerca de 2,8 milhões de barris de petróleo. Se nós olharmos 10 anos à frente, o nosso país certamente estará entre os maiores produtores e certamente entre os maiores exportadores de petróleo do mundo. Somos hoje também o segundo maior produtor de etanol do mundo, o primeiro maior produtor de etanol a partir de cana-de-açúcar, produzindo aí cerca de 35 bilhões de litros. Em 10 anos, com Renova Bio, podemos chegar a 48, 50 bilhões de litros de etanol. Biodiesel, somos também o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, ali próximo ao primeiro produtor, que é os Estados Unidos. E nossa produção de biodiesel vai crescer com a previsibilidade que nós temos até o percentual de 15% em 2023. País que tem um potencial imenso de produção de petróleo e gás onshore, um potencial imenso de biogás e biomassa, não é? Então, o que nós vemos para o futuro desse país é um futuro, do ponto de vista energético, que é grandioso. Não estamos aqui nem falando
na diversidade da nossa matriz energética, né? Que país do mundo tem essa diversidade de matriz que nós temos, né? Podendo explorar petróleo, gás natural, biocombustíveis, a energia nuclear, eólica, solar, biomassa, entre tantas outras, não é? Então, por isso eu digo que a nossa mensagem é uma mensagem de otimismo. Agora, é claro, temos que fazer o dever de casa e construir, né, os caminhos que nos levam ao Brasil do futuro, sendo essa grande potência energética. E é isso que nós temos feito diariamente aqui no Ministério de Minas e Energia. Mais uma vez eu ressalto, sob o comando do nosso ministro, o ministro Bento Albuquerque, e com um empenho muito grande de toda a nossa equipe, a quem eu agradeço muito, né, essa dedicação, quase que aí 24 horas por dia e 7 dias por semana, principalmente nesse momento de crise. Então, na verdade, o trabalho de todos os nossos colaboradores tem sido exemplar. Então, são essas as minhas mensagens finais e é deixar realmente essa mensagem de otimismo e agradecer muito a todos os nossos colaboradores e todos os agentes da indústria, que também têm colaborado muito com o nosso trabalho e também acreditado no nosso país. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde e vamos seguir em frente, porque o Brasil precisa do trabalho de todos nós. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigada, José Mauro. Como eu escrevi no artigo e tenho dito aqui, seguiremos trabalhando daqui. Contem conosco para a gente poder divulgar as ações de vocês, para a gente estar sempre próximo. Eu acho que a gente, quanto mais perto das pessoas, é melhor. A gente tem mais a vontade de realizar e de tornar as nossas ações concretas, porque impactam, porque no final do dia são as pessoas que são impactadas, né? Então, eu gostei também de ouvir a visão mais macro, como vocês apresentaram, tanto você, secretário, quanto a Simone e o Rafael também, numa visão de que não dá para a gente olhar só para aquele que está fazendo o investimento para explorar, mas olhar toda a cadeia de valor do óleo, do gás, dos biocombustíveis, da energia eólica, solar, de toda essa matriz que a gente tem, e também da indústria que suporta essas atividades. Então, assim, a gente entende que o Ministério tem, obviamente, um olhar mais específico para quem explora, produz, comercializa, mas tem toda uma indústria também que suporta, e esse vínculo, esse olhar e essa atenção também para essa indústria é fundamental. Eu acho que é a partir desse fortalecimento dessa indústria que a gente pode sair aí desse momento de crise de forma mais forte e de melhor resultado para o país como um todo. Muito obrigada, José Mauro. Vou passar a palavra agora para o Márcio, para a gente poder seguir daqui. Márcio, por favor. Bom, obrigado aí. Acho que tem um grande conjunto de iniciativas aqui apresentado, então sempre é bom. Toda semana a gente tem novidades, as coisas não estão paradas, estão avançando. Continuo na torcida aqui pela diretora Simone, na outra direção que ela está seguindo. Não queria esquecer isso aí, e não só na torcida, mas que todos nós devemos ajudar a colocar isso como prioridade, que é importante também que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível tem esse modelo que foi criado com os diretores interinos, que já é uma solução, mas certamente para o gás será muito importante a diretora Simone estando lá na ANP. E, enfim, o diretor Rafael fazendo um belo trabalho aí, saiu da ANP, foi para Brasília, então essa circulação de talentos aí é muito, muito importante, muito salutar. Então, assim, eu vi que tem uma série de comentários e perguntas, então eu acho que a gente deveria dar mais espaço aí. Karine, da minha parte eu vou falar pouco, de maneira que a gente possa ouvir os nossos convidados aí, Simone e Rafael, diretores aí do MME. E o nosso Anabal, que é o nosso âncora de sempre, né? Isso. Eu vou passar então agora para o Anabal e depois eu vou voltar então para o Rafael e para a Simone. A gente tem algumas colocações aqui no chat
E aí, então eu vou voltar para Rafael e para Simone para a gente poder comentar aqui sobre os comentários que a gente tem. E aí a gente vai caminhando então para nossa finalização aqui. Anabal, a palavra está com você. Obrigado. Eu vou fazer alguns comentários aqui, que eu tenho certeza que a dedicação que o secretário Zé Mauro tem, provavelmente ele vai ouvir o finalzinho aqui da nossa discussão, mesmo ele não tendo que atender esse compromisso dele. Então, veja, primeiro eu acho que vocês, servidores públicos, precisam ouvir isso, né? A gente tem acompanhado aqui no YouTube a repercussão positiva da participação de vocês, no sentido de que trazer a informação é melhor do que não ter informação nenhuma, né? Segundo, também no dia a dia a gente percebe isso, e pela quantidade de vezes que o ministro Bento foi citado aqui, eu me sinto também na obrigação de citá-lo mais uma vez, e acho que ele tem transmitido uma coerência entre o discurso e a prática que o credencia para ser repetido e homenageado várias vezes. Então, ele tem uma frase, que, entre outras, que eu gosto, porque nos afeta diretamente, e tem usado isso como lastro das nossas posições na BPIP, que é a consciência da necessidade de preservação da cadeia do pequeno e médio produtor. Então, isso é quase uma frase, entre aspas, que eu coloco praticamente todo documento que a BPIP emite. E outra coisa, que é a questão dos pilares que ele tem aí no Ministério, que é da redução de incerteza, segurança jurídica e governança. Então, acho que isso, aos poucos, ele está conseguindo fazer isso, e eu queria só contribuir com essa formulação dele, na dimensão do meu tamanho, que eu tenho consciência disso, é que busca de consenso se faz através de liderança forte. Mas não é forte na força, é forte no argumento, na capacidade de convencer, né? E na capacidade de propor coisas que são boas para o país, né? Então, acho que nesse sentido, não tem dúvida que o trabalho de vocês já começa a repercutir nesse sentido. Então, dentro desses pilares, eu queria só compartilhar aqui uma tela, vou ver se eu consigo rapidinho. Dentro desses pilares que nós estamos falando aqui, eu queria comentar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão vendo aqui? Eu não sei. Acho que não, né? Ainda não. Acho que o meu compartilhamento é bloqueado. Mas veja, eu posso falar também sem a colinha aqui. E, portanto, Rafael, eu queria que você levasse essa mensagem para o secretário para avaliar que nós estamos construindo aqui um projeto chamado Acompanhar para Crescer, né? Até roubando aí um pouquinho o para crescer do gás para crescer, mas é no sentido de trazer essas informações, né, que são dessas 8 medidas que nós elencamos aqui, para que a sociedade brasileira possa, além de acompanhar, contribuir, né? Algumas delas, você falou aqui, que era a questão... eu vou só listar aqui para vocês terem consciência do que é, rapidamente. A questão do royalty, o preço de venda para base de cálculo, a questão da comercialização, né, do desconto da Petrobras, os dois vertentes do REAT, que é o licenciamento ambiental e a comercialização, e o programa de desinvestimento da Petrobras. Então, isso eu acho que se o MME puder incorporar isso na relação com a sociedade, eu acho que isso vai contribuir para que esse efeito que nós percebemos aqui, ele se propague mais vezes. Para vocês terem uma ideia, quando eu postei lá no LinkedIn a aprovação do royalty, na gestão de royalty, esse post teve 6.500 visualizações. E olha que eu não sou nenhum youtuber, né? Então, é a necessidade que a sociedade tem de ter informação. Então, nesse sentido, eu acho que as coisas estão caminhando bem, como o Márcio falou. Tem ali um ruído ou outro que a gente vai corrigindo, né? Mas o que me preocupa, eu fico muito feliz quando tem algumas bandeiras históricas da BPIP que estão sendo fincadas, né? A coordenação de área terrestre foi uma, a licença simplificada é algo que pode ser que seja viabilizado, né? Então, eu acho que isso me permite fazer uma outra proposta aqui. A parte que eu tenho mais preocupação é a questão da comercialização de petróleo, né? Eu acho que primeiro, a gente não tem um agente dominante, né? Que é a maneira bem mais palatável de chamar de monopolista, né? Que não percebeu ainda a importância do papel dele, principalmente na transição da saída dele para a entrada, né? Então, isso ainda tem muito trabalho a ser feito desde aquele princípio que eu falei antes, de que busca de
busca de consciência através de uma liderança forte. E depois eu também tenho algum receio do que vai acontecer na medida estruturante, né? A gente ouve aqui e acolá de que a venda da refinaria será a solução para todos os problemas, e não será, né? Poderá ser no longo prazo, mas vai haver também uma transição aí no mercado de refino, e que não vai ser curta, e a gente precisa estar atento a isso, para a gente criar um mecanismo que mitigue esses danos aí. Então, com relação a isso, eu queria também fazer duas considerações, que são, uma é homenagem à diretora Simone, que é uma batalhadora do gás aí, dizer o seguinte: a BIPIP está no fronte do gás. E quando eu digo fronte, é fronte mesmo. Quem tem dúvida, vai lá no YouTube, veja lá a última audiência pública que teve na Assembleia de Amazonas, que vai ver que é fronte mesmo, né? Então, a gente está apoiando isso de várias maneiras. Primeiro é o seguinte: assinamos um documento institucionalmente muito forte, dirigido ao presidente do Congresso, o deputado Rodrigo Maia, pedindo para pautar a lei do gás. Vamos entrar com a campanha na mídia, né? Não na grande mídia, mas na mídia que nos cabe, que é a mídia que leva informação, na mídia social, com esclarecimento sobre a lei do gás, né? Então, eu acho que vamos... acabei de aprovar hoje a adesão, e espero que seja acolhido lá no Fórum de Gás, que é também uma entidade robusta de entidades, para que a gente engrosse essa força. E eu queria aqui, com a permissão dos demais, trazer isso aqui como homenagem à história e de luta da diretora Simone, e também na torcida, viu, Márcio? E acho que é importante que nós nos coloquemos publicamente em apoio ao nome da diretora Simone, nessa próxima escalada que ela tem, que vai se submeter aí a aprovação do Senado pela condução dela à ANP, para que todos ouçam que é um profissional que tem uma atitude republicana, como você mesmo diz, Márcio, é uma sertaneja que adora o que faz, e quando ela fala de Sergipe, os olhos brilham, que eu fico com ciúme aqui como um baiano. Mas estamos próximos, então. Mas, enfim, e a outra questão que eu queria também hoje comemorar com vocês é que nós colocamos de pé o nosso caro, né? Que é aquele caro que vai sair barato. Caro por ser assim, afetuoso, prezado, querido, mas também é um caro que vai sair barato, que é o campo adequadamente regulado, que nós já constituímos a comissão executiva, e eu queria aqui, de primeira mão, aos nossos ouvintes, e Karine fica dizendo que o circuito é só da Unip, dizendo todo homem é ciumento, viu? Então, eu vou deixar passar essa parada, porque tem dois pesos aí que estão muito fortes, mas eu vou deixar passar barato, porque o importante é a entrega. Mas veja só, o cara vai ter na sua comissão executiva a Unip, né, a FGV Energia, a BIPIP, e aí, pela inspiração do Márcio, duas vertentes muito poderosas, que são os jovens que estão chegando aí, né, que é representado pela NLC e até o último barril, né? E aí, eu queria também dar uma contribuição para formar um mindset aí da doutora Simone e do diretor Rafael. Eu tenho tido contato com esse pessoal já por essa inspiração de Márcio, e veja, eles não têm muita paciência, eles têm muita energia, né? Então, assim, a melhor maneira de você criar búfalo é tirar a cerca, porque se você botar cerca, ele vai derrubar a cerca. Então, eu acho que isso vai nos dar uma energia, né, para que a gente possa alavancar esses outros temas. E por fim, é uma pena, eu não sei se a técnica aí vai permitir eu compartilhar aqui a tela, que eu queria trazer um gráfico que eu pesquei ontem de um webinar aí da Potiguar, com relação acho que foi agora, né? Foi não. Não? Não. Então, vou passar aqui. Mas, enfim, é um gráfico que mostra a curva de produção do Riacho da Forquilha antes e depois da Potiguar. E aí, tá vendo aqui, como participante eu não posso compartilhar. Mas, enfim, então, veja, é muito importante que a gente tenha essa informação, Rafael, para dar robustez à nossa argumentação, qual é o mercado de onshore que a gente vai ter com essas curvas
E aí, se vocês quiserem, aí do ME, eu me coloco à disposição de criar, porque tem vários cases igual a Potiguar, tem um da Perrenco, tem um da PetroRio, tem um da Albopetro. Então, se vocês quiserem que a gente faça um trabalho conjunto, no sentido de trazer essas informações, para que engrosse esse caldo, que as pessoas percebam o que é que nós estamos falando e entendam por que nós precisamos ter esses avanços, né, até para convencer os outros agentes, eu acho que seria uma coisa que a gente iria também enriquecer. Então, voltando aqui ao CARO que eu acabei pulando, o CARO é uma proposta de fazer um prêmio, né, para as cabeças pensantes do Brasil, e aí sem nenhuma limitação, nem sectarismo, pode ser estudante, pode ser sênior, pode ser quem for, né, para que a gente construa essa regulação do campo adequadamente regulado, né, por isso que é caro, porque nesse sentido de ser prevezado, de ser querido, para que a gente ofereça ao país, e também já endereço aqui um convite para o MMS, se quiser participar, porque isso, na verdade, é um think tank, né? Ou seja, é uma proposta não é uma proposta formal do MME, mas, enfim, também se tiver alguma dificuldade com isso, a gente respeita. E até para a BNP, né, que a gente traria para essa discussão já numa prévia, mas, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, o CARO vai ficar pronto, né, porque a gente tem essa energia do jovem e a experiência dos jovens há mais tempo, né, como eu gosto de falar. Então, queremos oferecer isso ao país. Então, hoje é um dia importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo na discurso do secretário Zé Mauro, que ele tem muita clarevidência da responsabilidade, do dever de casa. Ele repetiu isso algumas vezes, eu queria destacar isso. E, nesse sentido, vou dar minha última intervenção, eu estou falando um pouco mais porque eu poupei meu tempo lá no começo, viu, Karine? Então, veja, existem alguns pequenos detalhes que podem colocar por terra um grande esforço. E aí eu me refiro à questão, vou dar só um exemplo, teria outros, mas é a questão da publicação da resolução do CNPE. Então, vocês fizeram um esforço enorme, o país fez um esforço enorme, vocês talvez não saibam, mas foi esse movimento que vocês fizeram que adiou, que suspendeu algumas hibernações de campos pequenos, né? Porque aqui no making-off da BP, rapaz, olha, calma, segura mais de 15 dias, mais um mês, que pode ser que isso seja um alento, né? A gente sabe que tem um processo aí que tem seu rito, que eu acho que devia ser simplificado, mas respeito, mas a gente tem que entender o seguinte, tem que avisar com o cara lá da gráfica que tem que publicar. Então, porque tem um esforço muito grande. Nós estamos praticamente há 15 dias que o CNPE se reuniu e precisa ser publicado, porque sem isso não vai acontecer nada, né? Então, eu estou chamando a atenção disso dentro do escopo do dever de casa, né? Porque precisa ter as grandes iniciativas, os grandes pensamentos, o grande planejamento, a grande força, a grande ação que vocês estão fazendo, mas a gente não pode se descuidar do pequeno detalhezinho que é o cara botar na máquina e vai imprimir, porque se não fizer isso, não aconteceu nada, né? Então, dentro desse sentido, mas eu tenho consciência de que vocês, pela forma que vocês se colocam, que vocês têm consciência de que tem que ter esse acompanhamento mais amplo e mais cuidadoso, que provavelmente vocês devem estar tendo, mas eu só queria deixar de manifestar essa contribuição também para que vocês fiquem atentos que tem veja bem, esses 6 mil pessoas que visualizaram, 6.500 pessoas que visualizaram o LinkedIn, me cobram todo dia. E aí, Anabal, quando é que vai sair? Eu estou funcionando como uma ouvidoria da publicação, entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria ir encerro aqui, agradecendo muitíssimo, por favor, transmita. Não precisa transmitir, que eu sei que ele vai ouvir. Secretário Zé Mauro, obrigado pela sua participação. Transmita ao ministro esse eco que eu estou ouvindo aqui na rua, né, da força da palavra dele, e só tem força a palavra que tem ação. Palavra sem ação, o vento leva rapidamente. Então, muito obrigado à diretora Simone, ao diretor Rafael, e devolvo a palavra aí a Karine com todos os ciúmes que eu já expressei aqui. E seguimos trabalhando. Bom, Anabal, é óbvio que a iniciativa do Circuito Brasil é uma parceria com a BPIP, né? E a gente espera que a gente possa continuar dessa forma. E se a gente puder trazer outros parceiros que possam colaborar na entrega de melhores resultados, melhor para a gente. Então, acho que a gente tem um espaço aqui muito aberto para colaboração, para a gente alcançar resultados melhores. Com relação ao gás, a Simone sabe, não só a Unip, a Firjan, nós somos entusiastas do gás, né? Então acreditamos muito no potencial
que o gás tem de realmente transformar a economia do Brasil, né? De tudo que o gás pode fazer pelo Brasil e pelos brasileiros. Então, a gente também está na mesma pegada. A gente está com um documento para ser publicado em breve, também com um olhar mais para o Rio de Janeiro, pela Firjan. Também assinamos junto a Carta Aberta, que foi elaborada pelo Fórum do Gás. Estamos aqui também com um trabalho de apoio aí ao que for necessário para que a gente realmente consiga que esse PL realmente faça essa transformação, venha para transformar, né? A gente já teve em alguns momentos em vias mas a gente acredita que de fato a gente agora vai conseguir avançar. Eu vou passar a palavra para a Simone. Simone, se você quiser fazer alguma consideração final, depois eu vou passar para o Rafael. Rafael, eu quero fazer 2 considerações que estão aqui no chat. Agradecer muito, antes de passar para a Simone, a todos que estão aqui nos assistindo, né, os comentários que são feitos aqui no chat, sempre de forma muito educada. Agradecer a participação daqueles que eu chamo carinhosamente de meus estagiários, que são aqueles cabeças brancas, que colaboram muito com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, são os estagiários cabeça branca que também podem ser convocados via Anabal para esse trabalho, para esse prêmio do Caro, que eu acho que eles podem contribuir de forma significativa, juntamente com a ousadia dos jovens, né, do pensar fora da caixa, que o jovem agrega, e que eu acho que, de alguma forma, o Rafael trouxe também para dentro do Ministério, né, quando ele começa a discorrer também sobre os projetos, a gente identifica na fala dele que existe novidade no pensamento e nas propostas que estão sendo colocadas. Então, isso nos agrada muito, é muito importante para a gente, porque às vezes a gente acaba ficando falando no mesmo ponto de uma forma igual sempre, né? Então, quando vem uma outra pessoa com um olhar um pouco diferente, que tem uma outra abordagem sobre a mesma questão e que traz uma luz diferente sobre essa questão, é muito importante, porque eu acho que dessa forma a gente segue crescendo. Eu vou parar por aqui também, senão eu vou ficar falando aqui. Simone, por favor, suas considerações finais. Bom, gente, de início, obrigada pelas palavras de incentivo, de apoio, de confiança. Eu tenho uma plena clareza em relação à responsabilidade que chegará para mim no futuro, né? A gente tem aí as etapas que precisam ser seguidas, então, portanto, só podemos tratar de realidade quando todas essas etapas forem seguidas, mas, de novo, como eu disse, todo o meu compromisso em poder responder a esse desafio numa jornada que está só começando, levando em conta aí toda a confiança que tem sido trazida, especialmente dentro do próprio governo, com um especial olhar ao ministro Bento Albuquerque. E aí eu queria fazer algumas considerações sobre o PL 6407. Obviamente que esse esforço que está sendo feito no seio do mercado para fazer chegar ao Congresso a relevância e a importância do PL 6407, visto que o Congresso, obviamente, é a caixa de ressonância da sociedade, ele é um movimento imprescindível para, em conjunto com o movimento feito dentro do governo, trazer sucesso a essa empreitada da aprovação do PL 6407. A nossa principal convicção da importância desse texto é exatamente o fato de que ele, tal como eu disse anteriormente, ele atrai para dentro do texto todas as questões que hoje estão sendo possíveis de serem materializadas na transição, visto que a gente tem para um único agente, né, um incumbente monopolista ou monopolista incumbente, vai nos permitir trazer todas essas mudanças para o conjunto da indústria. Veja, na retomada, e o ministro Bento tem dado mensagens muito evidentes do esforço de concretizar a retomada, é razoável considerar que o setor de gás terá um papel relevante. E a gente acredita nessa retomada. E ao acreditar na retomada, a gente entende que um dos pilares dessa retomada é criar as condições para atrair investimento. Criar as condições para atrair investimento em infraestrutura. Então, portanto, o PL 6407 ele está nessa esteira.
ele se concretiza de uma forma muito relevante nessa discussão. Do ponto de vista do gás em terra, há muito que a gente reconhece, e são estudos que se repetem dentro e se atualizam dentro dos estudos de planejamento, que demonstram a importância e a competitividade do gás em terra. Então, investirmos em projetos que possam atrair o gás a ser ofertado em terra, ele é uma medida que está completamente alinhada com a ideia de que teremos gás competitivo, e gás competitivo vai atrair competição para todos os demais elos da cadeia, como, por exemplo, a geração termoelétrica a gás, como, por exemplo, a reindustrialização do país. Especificamente sob o ponto de vista da termoeletricidade, nós temos trabalhado enormemente na interação e na harmonização entre esses dois setores. Então, agora, o nosso passo é exatamente buscar os caminhos dentro dos leilões das térmicas que possam atrair o gás nacional. A gente reconhece que hoje há, sim, uma grande prevalência de diretrizes que sinalizam muito claramente um gás, por exemplo, com GNL, mas que a gente busca trabalhar em conjunto com os demais atores esse aperfeiçoamento permanente dos leilões. E me parece que há uma oportunidade muito importante. O fato de termos aí os leilões, de certa maneira, em avaliação, nos permite ir aprimorando esses leilões na direção de que tenhamos o melhor aproveitamento, o maior aproveitamento do gás nacional. Então, assim, eu queria, exemplo do secretário Zé Mauro, transmitir uma mensagem de otimismo. Nós estamos convencidos que, de fato, temos as condições de retomar de forma equilibrada, de forma consistente, não nos esquecendo todo o tempo de monitorar, acompanhar os impactos da pandemia, de forma que a gente possa deixar a indústria íntegra e garantir a resiliência do setor. Obrigada, gente. Muito obrigada, Simone. Conte aí também com o nosso apoio. A gente está esperançoso que tudo ocorra bem e, como diz o Anabal, né, o tempo urge, a gente tem urgência para que isso tudo realmente concretizado. Rafael, a palavra é sua, por favor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa abordagem que você colocou das novas fronteiras, e quando você fala também na margem equatorial sobre a questão do PEN. A gente tem comentários aqui feitos pelo Guilherme Papaterra, né? Acho que foi seu colega na ANP, e ele lembra que, acho que na quarta rodada houve uma extensão de prazo para o PEN. Então, ele coloca aqui como uma sugestão também de análise o que aconteceu lá com relação à quarta rodada. Acho que foi mais essa questão, é isso mesmo, na quarta rodada esse mecanismo foi utilizado e, ao final do prazo de carência, o concessionário deveria optar entre encerrar o contrato ou continuar o período exploratório. Acho que é esse o comentário maior que tem aqui, obviamente dando parabéns também aí pelo trabalho, pelo entusiasmo. Acho que você deve colaborar bastante aí com essa nova cara do Ministério de uma forma mais efetiva nos resultados. Por favor, a palavra é sua para suas considerações finais também. Obrigado, Karine. Deixa eu começar com algumas colocações do Anabal, respondendo. Bom, é lógico que o trabalho para a publicação, né, para a efetivação da aprovação do CNPE, da redução dos royalties, né, para empresas pequenas e médias, foi realmente um trabalho bastante extenso, né, com muita conversa entre todos os ministérios envolvidos no CNPE, para a criação desse consenso, né, para o convencimento da necessidade de tomar esse tipo de medida para a própria sobrevivência do setor, que a gente não quer ver aí nos próximos anos da forma que vinha, né, a curva de produção. Então, realmente foi um trabalho muito extenso e pode ter certeza que
que a questão agora é muito mais complexa do que a impressão de uma nota para publicação, tá? Isso tem todo um trâmite, né, necessário para isso, né, uma formalidade necessária para isso, para que essa publicação seja feita, mas pode ter certeza que vai acontecer e vai ser, e pode ter certeza que ela está sendo feita da forma mais rápida possível. Com relação ao Caro, eu não conheço muito bem o projeto citado pelo Anabal, mas estamos totalmente à disposição aí para conhecer melhor e contribuir da melhor forma possível, tá? Então, ficamos à disposição quando vocês quiserem apresentar no Ministério o projeto. E com relação ao acompanhamento das iniciativas, eu acho que o Anabal está bastante certo sobre isso. Acho que é obrigação de todo órgão público fornecer informações o mais claras possíveis e mais atualizadas possíveis com relação às iniciativas que vêm sendo tomadas e o estágio dessas iniciativas, seja pelo lado positivo de que elas estão andando, estão sendo implementadas, ou pelo lado de que não é possível fazer por alguma razão que tem que ser também explicada para a sociedade. Então a transparência é fundamental. Talvez seja um pouco diferente do que o Anabal citou, mas também temos todo o interesse de conversar sobre essa iniciativa de acompanhamento de cada um desses 8 temas citados. Não há problema nenhum quanto a isso, mas para os próximos passos, né, do REAT, nós já temos a previsão de um relatório de acompanhamento específico para o onshore, né, e com indicadores bem claros do que está acontecendo, né, no setor com relação às medidas implementadas, se as medidas estão surtindo efeito ou não, né, estão sendo apenas paliativas, esse tipo de coisa. Então, numa próxima fase, isso certamente será contemplado numa publicação periódica com esse acompanhamento, para que a gente tenha muito claramente o impacto das medidas adotadas no setor de uma forma prática e real. Sobre as novas iniciativas aí para a Nova Fronteira, Papa-Terra não foi só meu colega, mas também é um amigo e foi meu chefe na INP, né? Então, um abraço para o Papa-Terra. Sim, a gente, até a 4ª rodada, as regras eram um pouco diferentes, né, para os blocos, e tinha essa previsão, os blocos eram bem maiores e tinha essa previsão de devolução de terra. A gente está propondo dentro do REAT, e o relatório vai ser publicado aí no final do mês com maiores detalhes, mas a gente está propondo que aproveite sim esse critério, mas seria um pouco diferente, tá? Já antecipando um pouco assim, a gente tem a ideia de que os blocos sejam realmente regionais, blocos bem grandes em bacias de Nova Fronteira, porque os dados são insuficientes para você ter uma avaliação mais pormenorizada de cada um dos blocos, né, de pequena escala. Então a ideia é que os blocos sejam bastante grandes, e as regras da fase de exploração envolveriam sim a devolução dos blocos, mas também envolveria planos de exploração que seriam semelhantes a planos de avaliação e descoberta, né, que o concessionário tem a oportunidade de colocar ali toda uma metodologia de avaliação, de exploração daquela área, partindo do regional para o detalhe. A gente acredita que para empresas, esse tipo de iniciativa provavelmente não seria para empresas de pequeno porte, seria para empresas de mais médio porte, que tenham interesse no onshore, mas numa coisa mais desafiadora, né, numa bacia ainda pouco explorada, em que os investimentos têm que ser mais vultosos mesmo, para você começar a ter experimentos de descobertas, e aí, a partir daí, você realmente conseguir achar um alvo exploratório e investir nisso. Mas ele envolveria sim aspectos parecidos com o que nós tínhamos antes, até a 4ª rodada, mas teriam avanços que seria a possibilidade do concessionário propor planos de exploração e, com isso, ter a flexibilização dos prazos também exploratórios, dependendo do que está sendo colocado ali. E com outros detalhes aí associados que vão estar publicados aí nesse relatório do REAT. Então, não sei se eu respondi a pergunta do nosso amigo Papa-Terra, mas é por aí. Karine, você está silenciosa. Obrigada, Rafael. Obrigada, Simone.
Eu vou passar a palavra para o Márcio. O Márcio encerra, então, hoje o nosso webinar. Agradecer muito a participação de vocês, ao trabalho de vocês aí pelo Ministério. Por favor, agradeçam também ao José Mauro e ao próprio ministro Bento. Márcio, sua palavra. Bom, juntando tudo aqui que foi falado, eu gostaria de acrescentar alguma coisa e reforçar o que foi dito. O elogio, foram vários tipos de elogio feitos à equipe. Não, eu queria fazer um reconhecimento ao ministro Bento, por várias qualidades foram faladas, mas pela capacidade dele como bom submarinista, está navegando nessas águas turvas e fazendo ao mesmo tempo uma renovação do Ministério de Minas e Energia, deixando ele mais leve, mais jovem, sei lá, mais transparente. Então, o diretor Rafael é um exemplo da renovação, da nova geração que está ocupando um espaço nacional. A diretora Simone está indo para outros voos, então vai naturalmente ter uma renovação na área de gás. Então, essa oxigenada do Ministério como um todo é algo muito importante. E lembrando que quem abastecia o Ministério de pessoas realmente eram as empresas estatais, né? Eletrobras, Sistema Eletrobras, e esse modelo mais ou menos se esgotou. Então, a abertura do mercado também pode ter como termômetro essas mudanças, os exemplos das pessoas que cumprem funções públicas, são funcionários públicos, assim, seja concursado na ANP, como o caso do Rafael, seja a Simone, enfim, no Serviço Público Federal. Então, a gente vê que tem pessoas altamente capacitadas, comprometidas e que têm vida inteligente em vários lugares do Brasil, que está sendo mostrado agora de uma maneira bem transparente. Então, meus parabéns, minha alegria de pertencer a esse momento do país. Bom, muito obrigada, então, a todos. Eu vou só deixar 2 recados. Para quem nos assiste, se puder, por gentileza, responder a nossa pesquisa, que está lá no chat, e respondendo a quem perguntou, sim, esse webinar fica disponível no canal da Firjan. Depois vocês podem assistir, rever, voltar para assistir de novo, ouvir alguma fala que não ficou bem entendida. E a gente coloca à disposição também o e-mail da ONIP, que é onip.org.br, para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer contribuição. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Simone, Anabal, Márcio. Uma boa noite para todos. Tchau. Até quarta-feira que vem. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre bacias. A gente tem como convidados alguns geólogos que vão trazer para a gente uma visão sobre o potencial do Brasil e como é que a gente pode trabalhar essas bacias do Brasil. Obrigada, gente. Até a próxima quarta-feira. E seguimos trabalhando. Seguiríamos trabalhando. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada a todos. Um abraço grande. Obrigada.